quando a gente fala de TPM, fala dessa parte de regulação hormonal, a sálvia, ela tem alguns componentes químicos que estabilizam muito essa parte de hormônios femininos. Muito diferente de algumas vitaminas, muito diferente de alguns minerais, é que a solução que a gente chama de energético, na verdade, bloqueia uma ação natural do nosso organismo, que é a sinalização do cansaço. Então, todas as frutas que têm cor de casca roxo para preto, elas contêm uma substância, a uva contém uma substância chamada resveratrol. O resveratrol é um antioxidante poderosíssimo, violentíssimo. Esses caras vão ajudar a gente a realmente ter energia. Então, o mineral não tem vencimento. No entanto, nós temos uma legislação, hoje no Brasil, que meio que força o produtor a colocar um tempo de validade, mesmo que esse tempo não exista. Então, via de regra, um sal integral ou um sal rosa, se forem verdadeiros, eles não têm prazo de validade. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cheguei aqui um minuto antes para avisar para vocês que eu vou fazer uma live com o Júlio Luckman, que é graduado em Filosofia e Nutrição, é psicopedagogo, especialista em neurociências. O Instagram dele é super bombado, ele explica muito sobre as plantas, para que elas servem, como elas podem nos ajudar a ter mais saúde. E eu vi um post dele falando sobre os energéticos. Então, convidei ele para fazer uma live, já que a gente está à véspera do carnaval, e no carnaval a gente demanda muita energia. E aí eu conheço muita gente que toma energético nas escolas de samba, nos bailes de carnaval e tal. E ele disse que não são saudáveis, então eu propus a ele contar para a gente alguma coisa que fizesse a gente voltar a ter energia, muita energia, para pular o carnaval, para se divertir e tal, sem usar esses elementos tipo energéticos. Vou conversar com o Júlio Luckman, que vai entrar daqui a pouquinho, e eu estou chamando vocês para me darem selos. Se você gosta do meu canal, se você gosta das minhas entrevistas, se você gosta do meu trabalho, por favor, me dê seu selo, um selo de qualidade, um selo que me prestigia, que me dá força para continuar. Muito obrigada a quem gosta das minhas lives. Oi, Júlio, como vai você? Tudo bem? Oi, Leda, prazer estar aqui com você de novo. Obrigado pelo convite. Imagina, é sempre um prazer estar com você. Eu acompanho vivamente. Ontem ou anteontem eu vi um post seu falando da sálvia na saúde da mulher, né, na menopausa e na pós-menopausa também. Até antes, quando a gente fala de TPM, fala dessa parte de regulação hormonal, a sálvia, ela tem alguns componentes químicos que estabilizam muito essa parte de hormônios femininos. Eu costumo sempre brincar até que se eu fosse escolher uma planta, de todas as plantas medicinais, que pudesse ser uma espécie de santa das mulheres, seria a sálvia, com certeza. E mesmo ela não sendo... Você faz o quê? Faz um chá? Sim, a sálvia hoje a gente pode fazer tintura, a gente pode fazer o chá, a gente pode fazer encapsulado, tem várias possibilidades. Olha, muito bom. Aliás, eu vi que você tem vários chás, também vi um post sobre emagrecimento, que você fala que quem é durão mesmo pode tomar chá de boldo e aguentar o tranco, né? A carqueja também é muito boa. Muito amarga também, né? Por isso que tem que ser durão, porque o chá é amargo. Assim, a pessoa tem que ou gostar muito do chá ou encarar logo de uma vez, porque ele é mais complexo. Só que, assim, da mesma forma que ele tem o seu amargor, ele tem o seu poder. Então, é o amargo que a gente sempre falava antigamente, né? Quanto mais amargo e tal. Não, isso não se aplica a tudo, mas no caso da carqueja do boldo é real, é verdadeiro. Emagrece por quê? A carqueja e o boldo, eles promovem 3 ações importantes no nosso organismo. A primeira ação é a melhoria de função hepática, faz a gente liberar mais bile. A bile é feita de gordura, então quando uma pessoa tem maior liberação de bile, automaticamente ele precisa tirar mais gordura, mais colesterol do organismo. A segunda ação melhora muito a parte de digestão, a gente passa a ter uma absorção, por exemplo, das vitaminas
que são vitaminas lipossolúveis, vitamina K, vitamina A, vitamina D, vitamina E, que para as mulheres é essencial para controle de menopausa, e a gente também promove, a partir dos componentes do boldo, mas principalmente da carqueja, a chamada lipólise, né, que é a liberação da gordura para o organismo conseguir queimar melhor. Olha só, as plantas são um mundo assim à parte, né? É impressionante os efeitos e, né, as reflexos. Mas eu também vi um post seu, que foi o que motivou eu te escrever, que dizendo que os energéticos não são bons. E como a gente está no carnaval, e eu canso de ver, eu não vou mais ao carnaval, cansei dessa brincadeira, mas eu vejo pela TV e pelas imagens da internet as pessoas com muitas latinhas de energético na mão, né? Então, fiquei Sim. muito preocupada com isso. Falei, isso é um serviço que a gente presta essa época do ano, que está todo mundo envolvido com bloquinhos e carnavalzinho aqui e ali. Por que o energético faz mal, hein? Se a gente for pegar a lata de energético, e geralmente o consumo é feito em lata, eu diria que ali nós temos o verdadeiro complexo, a verdadeira mini bomba atômica para o organismo. Começa já pelo alumínio da lata, que já é uma coisa muito ruim, e não só pela contaminação, Leda, que o alumínio causa, mas toda vez que nós colocamos uma bebida ou uma comida em contato com algum tipo de metal, nós temos uma mudança de ionização que tem ali dentro. Basta ver, por exemplo, a diferença que tem de você tomar um refrigerante, que não é uma boa opção, mas é um bom exemplo, né? Se você tomar um refrigerante de garrafa e tomar um refrigerante de latinha, você vai sentir diferença no gosto. Se você tomar da cerveja de lata, tomar a cerveja de garrafa, ela tem diferença, porque mexe com a parte de ionização ali da molécula. E o energético, primeiro que, se a gente for chamar isso de energético, nós estamos cometendo um pecado capital, porque ele não promove energia. Muito diferente de algumas vitaminas, muito diferente de alguns minerais, coenzima Q10 e outras por aí, magnésio e assim por diante. O que acontece no caso dos energéticos é que o composto, que a solução que a gente chama de energético, na verdade, bloqueia uma ação natural do nosso organismo, que é a sinalização do cansaço. Então, quando uma pessoa está fazendo atividade física, ela está produzindo uma molécula, está usando uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. Essa molécula vai virar difosfato e vai virar adenosina pura. Essa adenosina acumulada no nosso organismo, ela vai sinalizar para o cérebro dizendo: pare, pelo amor de Deus, porque senão a gente vai morrer. Isso a gente chama de cansaço, isso a gente chama de sono. As pessoas imaginam muitas vezes que o sono é para descansar. Na verdade, uma das funções mais importantes do sono é detoxificar o organismo, por exemplo, do excesso de adenosina. A adenosina, quando ela está em grande acúmulo, ela se comunica com os receptores da célula e diz para essa célula diminuir a sua atividade, porque é assim que o organismo faz para recuperar essa molécula. Vai virar ATP de novo. Quando a gente coloca um energético, o energético bloqueia esse receptor e não deixa essa comunicação acontecer. Então, seria, num exemplo bastante simples, o mesmo que você está dirigindo o seu carro e você vê que a luz do painel está dizendo: olha, o motor está fervendo, o motor está fervendo. E a pessoa tirou um esparadrapo e colocou em cima da luz. Tá, não tem mais agora não tenho mais preocupação porque eu não estou vendo mais a luz. Mas, na verdade, o motor está em risco ainda. No caso do nosso corpo, é a mesma coisa. E o energético, associado a outros produtos, como é o caso do álcool, ele se torna infinitamente mais agressivo. Porque uma das coisas que o nosso organismo faz para reequilibrar esse ciclo energético é usar a água circulante para tirar, para desintoxicar o corpo. Se você for olhar o funcionamento do álcool, uma das coisas que o álcool faz é interferir num eixo de hormônios, que são os hormônios que regulam a quantidade de água que nós temos no nosso organismo, e a gente literalmente desidrata. Então, você imagina, por um lado, eu estou todo tóxico, eu estou cheio de porcaria, o meu corpo está querendo fazer de tudo para jogar isso fora. Do outro lado, eu estou usando o álcool que não me permite ter essa quantidade boa de água, e as pessoas desidratam muito rápido, e um receptor que não está ativo, ou seja, um cérebro que não reconhece que ele está num momento perigoso. E isso pode levar a pessoa a uma infinidade de problemas de saúde. Claro que tudo na vida ela tem uma questão de medida, né? A gente não é puritano a ponto de falar para ninguém usar em momento nenhum, não é nada disso.
Nada disso. Só que hoje, a constante no uso disso. E aí a gente tem uma curva que é importante que as pessoas entendam que em qualquer um dos lados que eu avance aqui, vai ser ruim para a minha saúde. Ou na intensidade, pessoas que usam demais num dia só, pode ter problema cardíaco grave, e nós temos a constância. Então, se eu uso com constância ou uso com intensidade, isso vai ser um problema. Imagine hoje as pessoas que estão subindo nessa escala assim, com constância e com intensidade. Isso é problema grave e os estudos científicos já têm mostrado, inclusive alguns países já têm adotado medidas bem drásticas em relação a isso, para ter, por exemplo, restrição do uso, como se faz com a bebida alcoólica com menos de 18 anos. Mas claro que nada substitui a consciência, né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade. Ok? Site da Doctors First. Estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá. E a questão é que o carnaval se estendeu, quer dizer, quando eu era jovem, o carnaval tinha 3 dias, era domingo, segunda e terça. Agora não, agora ele dura, sei lá, uma semana, 10 dias, e tem carnavais fora de época, né? Quarta-feira de cinzas é apenas uma desculpa, não é mais um dia de descanso, né? E emenda com as campeãs, com não sei o quê, com o sábado, com a despedida, e isso, a quantidade deve ser absurda. Quem usa muito, né? Infelizmente. Usa então, muitas horas, porque o carnaval também dura muitas horas. Sim. Nesse intuito de contribuir com a saúde das pessoas e não de proibi-las de nada, mas que elas entendam que esse corpo é limitado, que a nossa genética é limitada, os nossos recursos são limitados, as pessoas elas não estão impedidas e seria bobeira e seria infantilidade da minha parte dizer para elas não se divertirem. Todo mundo tem direito a fazer isso e todo mundo se diverte e faz com a vida o que quiser. A minha função como cientista, a minha função como um profissional da área de saúde é tentar mitigar, diminuir o máximo possível os riscos e fazer com que as pessoas efetivamente possam aproveitar a sua vida. O duro, Leda, é que as pessoas hoje, quando a gente fala em aproveitar a vida, esse aproveitar é muito entre aspas, porque o aproveitar é ir até o limite máximo que eu posso da bebida, o limite máximo que eu posso da promiscuidade. Muitas vezes a pessoa tem uma questão de sexo sem cuidado, e no carnaval, para quem trabalha com saúde e trabalha muito com essa parte de intestino, como é o meu caso, a gente se interessa muito, por exemplo, pela microbiota, né? As bactérias que habitam a boca, o nariz, os olhos, o intestino de uma pessoa. E hoje nós temos pesquisas já super desenvolvidas que mostram que pessoas que têm microbiota viciada, que têm microbiota desregulada, ela vai ter problemas de saúde de inúmeras formas, inclusive problemas imunológicos. Você imagina quantas pessoas alguém não beija numa noite de carnaval? E a gente não para pensar. Mas na nossa boca, nós estamos falando de 1 trilhão de bactérias vivendo na boca. É muita coisa. Então, esses cuidados, eles têm que ser levados em consideração, porque o nosso corpo é como um copo de vidro. Ele é lindo, ele brilha, ele é bonito, ele é fantástico, mas se ele cair, trincar e quebrar, ele nunca mais volta ao seu estado anterior. Impossível isso. E a saúde é assim. Então, nada impede que as pessoas se divirtam, brinquem, pule, faça o que quiser, mas faz isso com consciência. Toma água na quantidade certa, se alimenta durante esse período, não deixa de cuidar da sua saúde. A pessoa pode simplesmente se abandonar, né? Para mim, aproveitar a vida é estar com imunidade top, sono maravilhoso, peso equilibrado, vida tranquila, tudo no lugar, tanto quanto possível, né? Agora, quando
se diz isso tudo do energético, tem alguma coisa natural que também dê energia, que faça a pessoa ter mais disposição? Aí nós entramos numa seara bem interessante, porque quando as pessoas falam, eu não vou mais tomar energético, eu faço o que no lugar? Aí nós começamos uma conversa linda. Nós abrimos um campo sensacional para a gente conversar. Primeiríssima coisa, a coisa mais energética que existe no planeta Terra e não tem nada que substitua isso: comida de verdade. Se eu tiver equilíbrio entre os meus 3 macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, e tiver equilíbrio entre os meus 30 micronutrientes, aí entendam-se todas as vitaminas, todos os minerais, muito raramente a pessoa terá algum tipo de problema de saúde. Porque o nosso DNA, olha como Deus é incrível e como a criação dele é maravilhosa. Cada célula do nosso corpo, e são 30 trilhões de células no nosso corpo, tem 20.500 genes. Cada gene dentro de cada célula dessa responde a um estímulo. Então, nós temos dentro de nós respostas para 1 quatrilhão de possibilidades de problemas de saúde. Só que o nosso DNA, ele precisa de 2 coisas: estímulo, senão ele não se mexe, ele fica lá no cantinho dele, e matéria-prima para construir. Corpo para construir célula, para construir osso, para construir sangue, para construir tudo. Nesses eventos característicos, como o carnaval, não é incomum que a pessoa passe 3 ou 4 ou 5 dias se alimentando mal, descuidando do seu corpo, com altíssimos níveis de radicais livres. Então, o que eu diria para as pessoas? Coisa básica: mantenha a sua alimentação regrada. Ah, mas é festa, eu não vou me regrar. Você não precisa comer certinho como você come no seu dia a dia, mas não dispense fruta, não dispense feijão com arroz, não dispense uma comida de verdade. Energéticos verdadeiros, aqueles que realmente vão colocar elétron no nosso organismo, vão organizar a nossa casa, vão refazer mais rápido os circuitos. Beterraba crua, se você fizer 2 rodelas de beterraba de manhã cedo, cruas, batida no liquidificador, você vai experimentar, Leda, uma carga de energia simplesmente impressionante. Por quê? Porque a beterraba, ela tem alguns antioxidantes, como é o caso dos carotenoides, que também tem na cenoura, que também tem no tomate, lá no licopeno, que vai fazer uma limpeza geral do nosso organismo. Então, quando uma pessoa bebe uma bebida alcoólica, por exemplo, ela se emporcalha todo cheio de radical livre. Essas substâncias vão ajudar essa pessoa a drenar em parte isso. Uma coisa não exclui a outra. A gente não é vou tomar beterraba para encher a cara de noite, mas ela ajuda muito. O gengibre faz isso, o kiwi faz isso, o mamão faz isso, a maçã. Só para você ter uma ideia, Leda, quando a gente vai pensar em neuroagitadores, que são substâncias que facilitam o trânsito de hormônios e de neurotransmissores, uma maçã sozinha tem mais neuroagitadores do que uma garrafa inteira de café. Uma maçã. E ela não tem efeito colateral. Ela não vai, por exemplo, impedir você de dormir. Ela não vai te dar ansiedade. Ela não vai aumentar a sua glicose. E é só uma maçã. É só uma maçã. Outras coisas importantes que têm muita energia. Todas as frutas escuras, a ameixa, a uva, nós temos o mirtilo, que é fantástico para isso. Todas as frutas que têm cor de casca roxo para preto, elas contêm uma substância, a uva contém uma substância chamada resveratrol. O resveratrol é um antioxidante poderosíssimo, violentíssimo. Esses caras vão ajudar a gente a realmente ter energia. Magnésio ajuda muito, coenzima Q10 ajuda muito. Então, esse blend de coisas que a gente pode fazer são coisas simples, você encontra em qualquer esquina, em qualquer mercado. Se você bobear, até na farmácia você encontra. Você é engraçado. A beterraba crua, nunca podia imaginar. Eu adoro beterraba, é uma dos legumes que eu mais gosto, mas eu sempre como cozida. Crua não tenho muita simpatia, como eu tenho pela cenoura crua, por exemplo, entendeu? A gente pode fazer uma associação legal. Existe uma instituição nos Estados Unidos que trabalha especificamente com composição de gostos. E eles testam 1 milhão de coisas para saber o que é mais palatável e o que mais combina com a nossa percepção de gosto. E eles descobriram, por exemplo, que a associação do gengibre
junto com a laranja e a beterraba, são capazes de aumentar, por exemplo, o fluxo da serotonina. A serotonina é um hormônio importante que não só nos mantém vivos, como estabiliza o humor, como faz a gente, por exemplo, sair de depressão, a gente regular pessoas que estão em esgotamento nervoso, melhora a parte de anemia, beterraba é fantástica para isso, e é uma associação simples, o gosto é fabuloso, muito bom mesmo. Eu me lembrei de um suco que tem na Zona Sul do Rio de Janeiro, e tem uma lanchonete que é ponto dos surfistas. As pessoas saudáveis, desde os anos 80, que quando não se falava tanto em coisas saudáveis, os garotões que pegavam onda, as meninas mais bonitas, tomavam o super forte na laranja, que era beterraba com laranja e cenoura. Realmente o super forte na laranja. Eu me lembro se eu fechar os olhos agora, eu me lembro direitinho do rapaz gritando no balcão, porque é uma lanchonete de rua, sabe? Uma coisa simples, não é uma coisa sofisticada. Então as pessoas vinham da praia, é um quarteirão, dois da praia, carregando as suas pranchas, todo mundo tomava o super forte na laranja, não é à toa, né? É verdade. E e a quantidade... saborosíssimo o super forte na laranja, é maravilhoso. Sim. Como sabor. E imagina a associação de uma coisa que é fantástica, que traz energia, que pilha a gente realmente, e uma coisa que ainda se torna gostosa. Só para as pessoas entenderem, quando a gente fala de energia, pensa sempre assim, ó, você pegou a tomada do seu computador e colocou lá, encaixou na tomada. O que está vindo por dentro desses fios? Eletricidade. O que é eletricidade? O movimento de elétrons. O corpo humano produz elétrons. Nós criamos campos à nossa volta, que são campos elétricos. Você vai ver pessoas, por exemplo, e isso não é novo para a humanidade, nós já descobrimos isso há milhares de anos, só a ciência está mostrando isso agora, que quando você vai fazer uma oração, e você faz uma oração bem característica de imposição de mãos, e não só a oração no sentido tradicional, mas o reiki também faz isso, a imposição de mãos faz isso, o passe espírita faz isso. O que é isso? O que está sendo transmitido aqui? A gente vai ver que nós temos um campo elétrico. E esse campo elétrico, nesses momentos de festa, nós temos grandes concentrações de pessoas no mesmo lugar. E essas concentrações, elas tendem a criar campos elétricos muito poderosos. E às vezes a pessoa entra numa festa como essa e ela não está blindada. Não está blindada emocionalmente, não está blindada imunologicamente. Você entra numa situação como essa, em que a pessoa tem um excesso no consumo de álcool, nós temos uma baixa extremamente significativa do nosso sistema imune. Foi publicado um estudo agora, bastante recente, que recalculou a nossa quantidade de células do sistema imune. Pelo cálculo novo, nós temos 1,3, 1,5 trilhão de células do sistema imune. Isso dá, se a gente fosse pegar uma pessoa de 70 quilos, dá 1,5 kg, 2 quilos. Nosso corpo tem 2 quilos de células do sistema imune. Uma pessoa que exagera no álcool, uma pessoa que baixa muito a sua qualidade de sono, chega a baixar em 40% a quantidade dessas células. É como se você tivesse um exército gigante protegendo a sua cidade e do dia para a noite você tira 40% do efetivo. Isso desequilibra uma batalha. Você imagina uma bactéria que está ali, e você estava falando agora do zoster, né? Do herpes zoster. No nosso corpo, ele não faz nada. Ele é inerte, completamente inerte, até o dia em que ele pega a tua imunidade baixa. Aí ele se torna oportunista. E sendo oportunista, assim como várias bactérias, assim como vários fungos, eles vão trazer à tona problemas de saúde. Então, mantendo o seu circuito bem caprichadinho, mantendo a alimentação, o corpo tem recurso para ir lidando com isso. Né? Não é desconhecido na natureza momentos de crise. Na natureza nós tivemos que fugir do leão, nós tivemos guerras, nós tivemos tempestades, nós tivemos problemas. Então, nosso corpo ele não é um corpo não preparado para o estresse. O que ele não é preparado para o estresse o tempo todo. Ou é preparado para um estresse que ele não está programado, como o excesso de energético, como o excesso de álcool, como o excesso de cafeína, como o excesso de uma série de coisas que a gente usa hoje no dia a dia. Então, sabendo dosar, a gente consegue. E uma coisa interessantíssima, que eu acho que a grande maioria das pessoas nunca nem parou para pensar, é isso aqui, ó. Sal integral
marinho. Sal integral marinho. Leda, o nosso corpo precisa, para funcionar bem, 30 elementos químicos, pelo menos 30. Se a gente for observar o composto total, são 60 elementos químicos. Não é muita coisa. Se a gente for considerar que a tabela periódica tem 116, 118, nós temos metade disso. Olha só que interessante. O sal integral sozinho tem 36 minerais. Só ele, sozinho. Se você pegar uma pitadinha de sal integral, colocar na sua água de manhã, colocar na sua água de tarde, você já vai ter um aporte energético, uma melhoria significativa desses elementos chamados eletrolíticos, né? Eletro vem de elétrons, que vem de energia, que vem de circulação de energia no corpo. E isso aqui é tão barato, é tão fácil de achar, e o impacto disso na saúde é tão grande que não faz sentido a gente não usar esses coisas, sabe? É uma pitada de sal na água. É uma pitada. No caso do sal, a gente tem um problema com a indústria, que é o mesmo problema que nós temos com o açúcar. Essa semana eu recebi de uma paciente um estudo e ela estava desesperada, porque eu falei para ela que ela podia comer frutas e tudo mais, e ela me mandou esse estudo dizendo, doutor, olha aqui, ó, o estudo está dizendo que a frutose mata, é neurodegenerativa, causa câncer, causa não sei o quê. O problema não é a frutose, nunca foi a frutose. O problema é a grande concentração de frutose sem os elementos químicos. A gente tem sempre um complexo químico numa planta, um complexo químico numa fruta ou numa raiz ou coisa do gênero. A gente vai lá e tira só o que não presta e dá para as pessoas. No caso do sal, é a mesma coisa. O sal integral marinho, ele vem da natureza desse jeito. Só que se eu abrir o sal agora, você vai ver que esse sal, se ele ficar aberto, ele fica empelotado. Não sei se vocês conseguem ver aqui dentro do saquinho, sim, mas ele está empelotado. Por quê? Não está soltinho, solto, né? Então, o sal integral, ele atrai muita água. E a indústria não quer esse tipo de sal na mesa das pessoas. Eu não sei, Leda, por que cargas d'água até hoje alguém ainda não inventou um sal líquido. Uma solução de sal, de água que você pinga, como você faz um tempero. Porque não faz sentido a gente ter o sal, só o sal da forma que a gente tem hoje, porque as pessoas colocam mais do que precisam. Às vezes o sal demora para diluir, a pessoa acaba acrescentando mais sal ainda. Se você pegar os produtos que são feitos para micro-ondas, como a pipoca de micro-ondas, uma das coisas que a agitação de elétrons do micro-ondas faz é compactação de minerais. E por conta disso, todos os produtos para micro-ondas têm 30% a mais de sódio do que os produtos que não são para micro-ondas. Porque a pessoa vai botar na boca, ela não vai sentir. Mas tudo isso, 30%? Muita coisa. É muita coisa. Experimenta um dia, abrir um desses pacotes de pipoca para micro-ondas, passar o dedo naquela solução gordurosa que tem ali dentro e botar na língua para você ver. É insuportável. Insuportável. Para poder compensar isso, eles acabam colocando mais. E no caso da indústria, e veja, eu não estou falando mal da indústria, não estou aqui para agredir ninguém, só estou aqui para dizer para as pessoas que dá para ter uma vida muito mais saudável. A indústria tira todos os minerais que têm potencial de atração de água, para não deixar esse sal ficar compactado, esse sal ficar grudento, como esse que eu te mostrei aqui, para que ele fique bonitinho no saleiro lá em cima da mesa. E a pessoa use aquele sal desproporcionalmente, o que acaba tendo uma série de problemas. E nessa linha, a gente já está falando aqui de energéticos, é importante a gente falar, por exemplo, dos isotônicos também. Você vai dizer, tipo aqueles que você... Eu não vou falar marca para não criar nenhum tipo de confusão. Aqui. Sei, aqui de sabor laranja, sabor limão. E quando você está doente, às vezes o médico até manda você tomar para não desidratar. Então, eles são eficientes. Ninguém duvida disso. Eles são eficientes. Mas eles deveriam ser considerados medicamentos. Por quê? Porque não é para todo mundo, não é para qualquer um usar. Veja, o próprio caso dos energéticos, eu não vou dizer para você que não existam casos específicos em que a gente deva utilizar. A gente deve, sim. Exemplo, a pessoa está voltando para casa num dia à noite cansada.
Entre tomar um energético que faz um X de mal e essa pessoa dormir no volante e morrer num acidente, eu prefiro que ele tome o energético. Uma pessoa que está pilotando uma máquina e ele, por algum motivo, precisa se manter mais focado, ele pode usar. Uma pessoa que faz atividade física extremamente intensa, a pessoa é um atleta, por exemplo, e ele está gastando muita energia. Ele pode usar o isotônico, ele pode usar o energético sem problema nenhum. O meu problema e a minha pancada na indústria está em não controlar e não avisar as pessoas que isso pode trazer efeitos colaterais. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma pesquisa que foi feita bastante recente agora, 2022, que concluiu que crianças e adolescentes que usam energéticos podem ter problemas de formação do nosso cérebro. Aumenta significativamente problemas de ansiedade, aumenta significativamente problemas de depressão, má formação do cérebro, problemas cardíacos gravíssimos, e esse estudo também mostrou que o uso excessivo desses produtos começa a fazer uma compactação da parede da artéria. As pessoas não param para pensar e a gente não aprende isso na escola. Mas não é só o coração que bombeia sangue. Quando o coração aperta, faz a contração, as nossas veias e artérias se dilatam. Quando o coração entra em relaxamento, elas fazem o movimento contrário. Então, é uma ação controlada. O corpo todo trabalha para que esse fluxo aconteça. Imagina uma pessoa que está com essa parede da artéria já mais dura, já mais fibrosa, ele não consegue mais mandar esse sangue de volta. O que o coração tem que fazer? Aumentar a pressão. E aí nós temos um aumento de pressão arterial por causa de uma coisa que não era para ninguém estar usando. Então, lá de vez em quando há indicação técnica, quando há acompanhamento, problema nenhum. Sou favorável e eu, inclusive, passo isso para os meus pacientes em alguns momentos específicos. Mas o uso descoordenado, descontrolado, eu sou absolutamente contra. A minha preocupação com a minha constatação desse detalhe do energético no carnaval é que a pessoa come mal, fica exausto porque passa a noite acordada, pulando na rua, dorme mal, come mal, bebe muito e toma energético. Quer dizer, na verdade, ela faz uma bomba atômica, né? Porque não tem como você escapar, né? Porque o sono é regulador e é importante. Você está dormindo pouco, porque você tem o fluxo do carnaval, você dorme no horário contrário ao seu, faz tudo diferente, né? Sim. Come muito mal. Eu trabalhei muito tempo em hospital. Eu não sou médico, eu sou da área de nutrição, sou neurocientista e a minha especialização é fitoterapia. Mas como eu era professor da universidade, eu recebi uma licença especial para acompanhar a psiquiatria. A gente consegue, eu não fiz residência em psiquiatria, mas eu acompanhei. E no plantão de psiquiatria, é muitíssimo comum a gente receber pacientes depois das 6 horas da tarde, muito, muito característico, depois das 6 horas da tarde, com uma crise violentíssima de ansiedade. E na área de cardiologia, pessoas com palpitação, pessoas com uma série de problemas cardíacos, que aí quando você vai fazer os exames, a pessoa passa por um eletrocardiograma, para o desespero dela, o médico olha o eletrocardiograma, olha para a pessoa e fala, você não tem nada. Ela fala, como que eu não tenho nada? Eu estou sentindo, eu estou palpitando, vou sufocar. Aí você faz, a gente inseriu no protocolo do hospital, na chamada anamnese, que é a investigação histórica, quais bebidas essas pessoas tinham ingerido nesse período que antecedeu a crise. Em mais de 90% dos casos estava envolvido ou drogas, ou álcool, ou energéticos. Olha, é muito evidente mesmo, né? Eu estou muito impressionada com duas coisas. A beterraba crua, que eu vou passar facinho, e você tritura, rala e toma como? Bate no liquidificador. Se você puder consumir a massa toda, melhor ainda, porque aí você vai fazer uso das fibras também. Isso não dispensa a beterraba cozida, tá? Porque quando a gente vai fazer... Eu sou apaixonada, inclusive. Então, a beterraba cozida, por estar cozida, ela facilita a absorção de alguns nutrientes. Os beta-carotenos, por exemplo, vitamina E, quando a gente faz o cozimento dela, assim como no caso da cenoura e no caso do brócolis, a gente torna ela mais atraente para o organismo.
O problema é que quando a gente aquece esses produtos a mais de 30 graus, a ação antioxidante vai embora. É por isso, por exemplo, que um dos grandes problemas que nós temos hoje em relação ao açafrão, né, a cúrcuma longa, é o processo de produção dela. Porque a cúrcuma, se você faz a secagem dela em fornos industriais com temperaturas que excedem 35, 40 graus, a parte antioxidante dela foi embora. Então, o mineral preserva, o mineral nunca degrada. Ter certeza que está comprando uma boa cúrcuma? Ótimo, ótima pergunta. Pela cor dela. Quanto mais escura ela for, mais torrada ela foi. Quanto mais para o amarelo ela for, mais ela foi feita do jeito correto. E a gente tem uma técnica bastante simples hoje para observar, para saber se aquela cúrcuma, se aquele açafrão é puro. Primeiro, quanto mais claro, melhor. Segundo, quando você coloca o açafrão, imagina que eu estou pegando aqui o meu copo de água e eu coloco a água morna, açafrão sempre se consome em água morna. Quando você coloca o açafrão aqui na água, sem mexer a água, ele precisa sentar todinho. Ele não pode ficar nada na parte de cima. Se ele ficar boiando, se ele empelotar, não é açafrão verdadeiro. Porque, infelizmente, no Brasil nós temos um problema grave que quando uma coisa começa a se tornar popular, ela passa a ter um valor agregado maior, o valor sobe, o que é natural, mas a quantidade de falsificações aumenta muito. Se não me falha a memória, dos 5 produtos mais falsificados no Brasil hoje, nós temos em primeiro lugar o azeite de oliva, nós temos depois o sal rosa e o açafrão deve estar em quinto ou sexto lugar. Falando em sal rosa, eles têm tem uma coisa assim, é o sal rosa do Himalaia, mas ele tem... Tá bom, vem desde, né, dos anos não sei o que, antes de Cristo, não sei o que. Mas ele tem vencimento, aí você não sabe se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso, aquele vencimento procede. Esse sal que você falou, o sal integral marinho, ele também tem vencimento? Tudo que é mineral, Leda, não tem vencimento. Todos os minerais estão do jeito que estão, você pode cozinhar, você pode assar, você pode botar fogo, você pode fazer o que você quiser. Ele vai continuar sendo a mesma coisa. Tanto que o que sobra na cinza, quando a gente queima alguma coisa, são os minerais, essencialmente. Então, o mineral não tem vencimento. No entanto, nós temos uma legislação, hoje no Brasil, que meio que força o produtor a colocar um tempo de validade, mesmo que esse tempo não exista. Então, via de regra, um sal integral ou um sal rosa, se forem verdadeiros, eles não têm prazo de validade. E tem um sal integral, o sal de Alagoas, né, de Maceió. De onde é esse sal? De que Natal. É considerado um bom sal? Sim, de Natal. De Natal. A melhor extração de sal hoje do planeta está nessa região do Nordeste. A região que está ali entre Natal, João Pessoa, Maceió, tem toda uma região ali de produção de sal muitíssimo interessante. E lá se extrai um produto chamado flor de sal. Quando você vai fazendo a condensação ali, tirando a água do sal, para que ele vá se condensando, ele fica bem na superfície. Só que assim, do ponto de vista da gastronomia, ele é ótimo, porque ele salga muito bem. Do ponto de vista funcional, questionável. Por quê? Porque ele já é quase um subproduto, ele já é um processo de refinamento. Então, eu não usaria, com essa função específica de melhorar a parte de saúde, eu não usaria esse sal. E veja que coisa interessante, Leda, porque qualquer cardiologista, qualquer um, se você tivesse com uma IB na tua frente e perguntasse agora, ele te diria a mesma coisa. Sódio é bucha, é problema para sistema cardíaco. Mas sal integral é usado para fazer controle de pressão arterial. Por quê? Porque o complexo que tem aqui no sal, a quantidade de minerais que tem ali, fazem um equilíbrio, que é o que acontece com a frutose. Quando você consome a fruta, as fibras, o zinco, o magnésio, o potássio, eles estão dentro de um complexo que fazem com que essa frutose não seja ruim. A pessoa fala, a frutose mata. Não, a frutose não mata. O que mata é você tirar a frutose de lá, concentrar no açúcar refinado, o teu corpo não tem mais como lidar com aquilo, aí você vai ter problema. O limão. Açúcar é um grande problema, é um grande vilão mesmo em qualquer circunstância, né? Então, eu tenho, na minha
prática do dia a dia, uma das minhas especialidades é em terapia nutricional, que a gente chama de trofoterapia, o uso da alimentação como remédio. Eu tenho, para mim, conceito pessoal que é assim, para a maioria das coisas, a gente pode ter um meio termo, para a maioria das coisas. O equilíbrio é a palavra-chave. Para algumas coisas, não tem meio termo. A pessoa fala, mas qual é a dose saudável do consumo de açúcar refinado? E eu retribuo a pergunta dizendo, qual é a dose de veneno saudável para o ser humano? Não tem. Então, assim, o açúcar que está na planta, o açúcar que está no carboidrato e que está num complexo químico, ele nunca vai te fazer mal. O que está na natureza, o que você fala assim, ó, eu vou sair para passear, eu encontro um pé disso, eu encontro uma fonte disso, nunca vai ser problema. Agora, quando eu refino isso e tiro a salvação e deixo só o pecado, só o inferno, e como ele, não tem como isso fazer bem para a pessoa, infelizmente. Então não tem nenhum açúcar. Por exemplo, o açúcar de coco seria uma opção. O açúcar de coco, ele tem uma característica... No comer o açúcar, tudo bem. Mas quando você vai fazer um bolo, por exemplo, você pode usar uma farinha de arroz ou de aveia, ou você tem opções, amêndoa. Você não precisa usar farinha de trigo com glúten, né? Enriquecida, como eles descrevem no rótulo. Você pode usar farinhas de melhor qualidade, mas algum açúcar você vai ter que usar. É muito difícil. Use alcaçuz. Alcaçuz. Alcaçuz o que é uma alcaçuz? madeira. Alcaçuz é uma madeira. Ó, quando você vai fazer o chá do alcaçuz, ele é uma madeira picada. Ele estimula as papilas gustativas exatamente o mesmo botão gustativo que o açúcar faz. Então você sente o gosto dele doce. A minha esposa fez essa semana para um médico amigo meu que veio aqui em casa. Ela fez um doce. Sabe aquelas caldas que a gente faz, por exemplo, com pêssego? Aquilo ali é açúcar puro, uma calda de muito aquela açúcar. calda de açúcar queimado que a gente chama, né? Que Então, fica no fundo do pudim, é esse? Exatamente. E quando a gente cozinha a água com alcaçuz, a água fica doce tanto quanto. Naturalmente, que quando eu servi a sobremesa a ele ficou me olhando, ele fala, cara, você fala tanto de saúde e me serve uma calda de açúcar. Eu falei, só acredite no que eu estou te falando. O gosto, claro que ele tem uma mudança, não é exatamente igual ao açúcar, mas ele tem uma característica de adoçar 200 vezes mais do que o açúcar normal, e ele não tem problema com a glicemia. Nós ainda temos um problema para resolver, que é uma coisa que o Laí Ribeiro fala muito sempre, que é assim, é doce, vai ter liberação de insulina. Isso não tem como a gente resolver esse problema. Mas ele, pelo menos, não tem essa carga glicêmica tão alta. E para responder a tua questão do coco, praticamente todos os tipos de açúcar, eles são tirados ou da planta em si, como é o caso da cana, ou de uma fruta, ou de um legume, o caso da beterraba, o caso de açúcares que vêm de outras plantas. No caso do coco, ele não é extraído do coco, da fruta do coco. Quando o coco está num processo em que ele está formando o cacho para formar os cocos, é feita uma pequena incisão no pé do coco e nessa haste que alimenta ali o cacho do coco, dessa resina se extrai o açúcar de coco. Ele não é feito da fruta, ele não é feito da semente do coco. E esse tipo de açúcar, ele tem, por incrível que pareça, uma carga glicêmica menor do que o açúcar que nós temos da cana. Só para você ter uma ideia, o açúcar refinado, numa escala que vai de 0 a 100, ele tem 99. É muita coisa. Se a gente for observar o açúcar do coco, ele tem menos de 40. Então, assim, açúcar é açúcar. Veneno é veneno, ponto, acabou. Mas, entre os tipos de açúcar, o açúcar do coco ainda é mais interessante. O alcaçuz é mais interessante. O alcaçuz, você pode bater isso aí no liquidificador, por exemplo, para conseguir um pó? Pode, mas se você só cozinhar ele na água e só coar essa água e usar essa água para outras coisas, para fazer as coisas que você quer, a tua sobremesa... Para fazer doce, daria. Né? Para fazer doce, dá. Mas para fazer bolo, não, porque você não pode botar um copo de água ali no bolo. Mas os líquidos que você usa no bolo, se você usa o leite, se você usa um pouco de água, você pode cozinhar. E hoje existe a possibilidade de você pegar uma dosagem, por exemplo, de alcaçuz, cozinhar isso bem,
reduzir isso a um volume bem pequenininho e misturar no bolo. Mas no caso do bolo, eu tenho uma solução melhor para você. Uau. Muito melhor. O açúcar da maçã, que na verdade não é um açúcar propriamente dito. Quando a gente vai extrair a fibra da maçã é doce. Se vocês observarem os sucos que nós temos hoje no Brasil, a grande maioria tem como base do suco o suco da maçã. Sabe aquele leite fermentado da Yakult que a gente toma, Sim. que é bem docinho? Ele é adoçado com fibra de maçã. Ele não tem açúcar, ele é fibra de maçã. Olha que loucura. E existe o açúcar? Você tem uma linha de produtos. Você tem o açúcar de maçã nessa linha? Não tem o açúcar de maçã. O Alcaçuz eu tenho. Essa Alcaçuz, né? Você mostrou. A Stevia também. A Stevia é amarga, né? Depende da forma com que a gente faz ela. Geralmente as pessoas cozinham a folha dela, fazem o chá dela. Aí ela vai ter alteração de gosto. Mas se você deixar ela na água morna durante um tempo, 5 ou 6 horas, ela não fica com esse gosto amargo, com essa pegada de adoçante que parece que gruda na boca da gente. Às vezes é a forma de fazer, sabe? A Stevia pode ficar na água de molho depois que você usar essa água? Isso mesmo. O Alcaçuz também. Eu não sei se você lembra, a gente morou em lugares muito diferentes, eu morei no interior de Santa Catarina, mas na minha infância a gente tinha muito bala de alcaçuz, uma bala verdinha, ela não leva açúcar, é só alcaçuz. Olha só, é verdade. E depois sumiu, porque acho que a indústria domina, né, essas coisas, não deixa essas coisas prosperarem, né? Infelizmente, tudo aquilo que a indústria não consegue registrar como seu acaba não ganhando o mercado, que é o caso das plantas medicinais. Ninguém pode pegar, por exemplo, uma planta incrível para ressaca, já que a gente está falando hoje aqui de bebida, né? A macela é uma planta sensacional. Fígado, rim, intestino, a parte de glicemia do corpo, dor de cabeça, dor muscular, anti-inflamatória. Só que como é uma planta e ninguém pode meter uma chancela nela, não há estudo científico suficiente sobre isso. Não há produtos feitos de macela. Por quê? Porque se um produto que eu faço ganha proporção de mercado, todo mundo vai lá e faz. Aí ninguém tem interesse em fazer a promoção, infelizmente. Olha que loucura. Quantos produtos você tem hoje? Você comercializa? Puxa, ao todo são mais de 800 produtos. Entre suplementos, eu trabalho muito com essa linha de plantas medicinais e fórmulas mais específicas da fitoterapia, são mais de 800. E eu vi que você tem uma fórmula, inclusive, para emagrecimento, né? E ela não tem nenhuma dessas coisas tradicionais das fórmulas de emagrecimento. Né? Sim. A gente tem uma composição, Leda, que é assim, ó. Quando saiu essa injeção que o pessoal está usando bastante, essa canetinha, eu não ia falar o nome, já que você falou. Mas essa não tem jeito, não se fala noutra coisa. Pois é, mas aí que está a parte interessante da gente entender a parte bioquímica, todo esse funcionamento, isso é bioquímica pura do nosso organismo. O que a semaglutida, que está lá no Ozempic, faz? Ela tem 2 ações características. A primeira ação é que quando a gente vai olhar o nosso esôfago, quando termina o esôfago e começa o estômago, nós temos uma válvula chamada cárdia. Essa válvula está sempre contraída. Ela só abre quando passa comida. No final do estômago, nós temos outra válvula, chamada válvula pilórica. Essa não está fechada o tempo todo. Então, quando eu faço contração dessa válvula, eu mantenho a comida aqui dentro do estômago por muito mais tempo. Essa é uma das funções da semaglutida. Ela vai mimetizar um hormônio que nós temos no nosso intestino chamado GLP-1, que faz esse fechamento. Segundo, lá na célula, nós temos uma ação da semaglutida que faz com que a glicose consiga conversar com a insulina e seja convertida para dentro da célula. E é verdade, o Ozempic melhora realmente. Para pessoas que são diabéticas, ele realmente é interessante. Só que a grande pergunta que eu me faço sempre é, não dá para fazer isso de maneira natural? E a resposta, dá. E como a gente faz isso de maneira natural? Aí é que vem a parada interessante. Você já tentou fazer uma refeição somente com carboidratos ou com frutas e já percebeu que meia hora depois você está com fome de novo? Sim. Por que isso acontece? Porque o carboidrato ele não é digerido essencialmente no estômago.
ele vai para o intestino delgado para ser em fase alcalina, quebrado em partes menores. Se, no entanto, antes de eu fazer o consumo de um carboidrato, eu fizer o consumo de uma proteína, a proteína é cheia de aminoácidos. Quando você vai olhar para a formação de uma proteína, é como se fosse um colarzinho de pérolas, cheio de aminoácidos. O nosso estômago, ele está cheio de receptores para aminoácidos. Quando chega gordura e proteína, essa válvula de baixo fecha. Se eu acrescentar aí, olha só como é interessante, um ômega, uma colher de azeite de oliva ou proteína antes das minhas refeições, eu vou manter essa válvula fechada por mais tempo. Você já percebeu que é difícil fazer digestão quando você come uma carne pesada, um churrasco? Né? Claro. Por quê? Porque o próprio organismo se encarrega de fechar essa válvula para que você não tenha carne ou proteína mal digerida passando para o intestino delgado. E aqui a gente tem uma outra questão que é muito interessante. Eu passei a minha vida inteira escutando isso. Se você estiver empachado com muita comida e não sei o quê, toma um refrigerante que ajuda. O refrigerante, ele tem uma substância chamada ácido fosfórico que faz relaxamento de válvula. Então, a pessoa que está usando o Ozempic, ela não pode, ela é proibida de usar refrigerante. Porque o que o Ozempic faz, o refrigerante desfaz. E isso as pessoas não param para pensar. Então, eu consigo fazer a ação só com proteína, eu consigo fazer a ação com gordura natural, e se eu acrescentar uma quantidade de fibras suficiente na minha refeição, a minha digestão vai ser mais lenta por natureza. Eu não preciso de medicação nenhuma para fazer isso. Aí você vai me dizer, Julião, eu entendi, resolveu o problema do estômago, resolveu o problema do intestino. Mas você falou que o Ozempic tem uma ação específica lá na célula que faz a conversão de glicose, o conjunto ali da insulina e glicose. Exatamente, mas existe uma substância que também faz isso. Chama-se picolinato de cromo. Você compra esse picolinato de cromo em qualquer farmácia, eu tenho aqui na loja. Se você fizer o cromo, mais esse conjunto, esse blend que eu estou te falando, e não colocar elementos que são de dilatação, como é o caso do refrigerante, você faz a mesma coisa que o Ozempic, sem efeito colateral nenhum. A proteína, a gordura, recapitulando. Proteína, gordura e fibras. Proteína, gordura e fibra e não refrigerante. E não refrigerante. Isso sempre antes de todas as refeições. Você sabe, Leda, que no meu dia a dia de consultório, eu pego muitas situações em que a pessoa, no seu café da manhã, ela faz o quê? Café, leite, pão, biscoito e o uso de algum tipo de doce por cima do pão. Olha a lógica. Se eu não tenho proteína na parte da manhã, não há fechamento de válvula pilórica de maneira consistente. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, essa pessoa vai ter mais fome, porque ela vai querer comer mais. E se ela comer mais, automaticamente o corpo dela vai ter que produzir mais insulina. Você vai gerar resistência insulínica. Uma pessoa que faz a mesma coisa de noite, ela tem, à noite, uma coisa chamada de hipoglicemia reativa. O que é hipoglicemia reativa? A pessoa está com a barriga cheia, ela se entupiu de arroz, se entupiu de macarrão, o corpo tem um pico de glicose, automaticamente você vai ter um pico insulínico. Como a insulina sobe muito rápido, ela vai fazer esse pico de glicose baixar muito rápido. Essa hipoglicemia vai mandar um comando para o seu cérebro dizendo que você está sem comida no intestino, mesmo que você esteja com o intestino redondo, cheio. Por isso que todas as refeições do dia, sem exceção, devem ser precedidas ou de proteína ou de algum tipo de gordura. Exemplo clássico, a pessoa vai comer uma fruta às 10 horas da manhã. Se eu escutar na internet alguém falando mal de fruta, eu saio de onde eu estou e pego uma pessoa pelo pescoço. Fruta não faz mal. Mas fruta de intestino vazio pode fazer pico de glicose. Aí o que a gente faz? Um punhadinho de castanha junto. Simples assim. Um pedacinho de abacate junto. Pode ser o queijo, pode ser o coco, gorduras e proteínas de uma forma geral. O ovo, então, no café da manhã não é só uma moda dos atletas. Absolutamente. É fundamental para você passar bem o dia. O que é fundamental para você dormir bem? Porque outra questão, além do Ozempic, que está tomando a população, é o remédio para dormir. Infelizmente.
Infelizmente, no sono, nós temos 3 problemas que são bem característicos. 3 problemas. Dificuldade de entrar no sono, dificuldade de permanecer no sono e dificuldade de levantar da cama. Tem gente que não consegue. A pessoa precisa dormir 10, 12, 14 horas e ela não consegue sair da cama. Mas o mais comum é a dificuldade para dormir, para iniciar o sono. Você sabe que não? O que mais aparece para mim são pessoas que acordam entre 2 e 3 horas da manhã, que é um efeito que nós chamamos na neurociência de efeito alvorada. Nós temos uma curva crescente de melatonina, que começa a cair perto de meia-noite, 1 hora da manhã. Quando chega perto de 2 para 3 horas, essa curva já é totalmente descendente. O cortisol, ele começa a ser ativado no nosso organismo entre 2 e 3 horas. Então, quando tem o melatonina em alta e o cortisol em baixo, essa curva só vai encontrar um ou outro lá perto de 6 horas da manhã, o que vai causar o nosso famoso despertar. Quando eu tenho uma baixa de melatonina ou um excesso de cortisol, eu tenho essa curva encontrando uma outra entre 2 e 3 horas da manhã. Uma coisa que as pessoas me perguntam sempre, Julião, pode usar... O que faz? A gente toma melatonina às 3 da manhã? Esse é o ponto. Melatonina antes de dormir, ela tem efeito sim, tá? Ela ajuda a diminuir a inflamação, ela reduz a latência do sono, que é o período que a gente leva para dormir, mas ela não é um indutor do sono. Se você tomar melatonina achando que ela vai te derrubar, você está dando um tiro no pé, porque a função dela não é essa. Agora, às 3 horas da manhã, quando a tua curva natural está caindo, fazer de 5 a 10 gotas de melatonina vai ser como um milagre para a pessoa. Resolve o problema? Temporariamente, sim. O que resolve definitivamente é você entender qual é o mecanismo que está fora do eixo que não está te deixando ter essa melatonina natural. Mas, temporariamente, a melhor hora de usar com esse fim é entre 2 e 3 da manhã, quando você acorda. Deixa do lado da cama. Uma coisa que dá para associar com a melatonina, que é muitíssimo interessante, é o óleo essencial de lavanda. Ele tem uma ação sinérgica com a melatonina incrível. 2 gotinhas, inala, usa a melatonina, é um porrete para o sono. Olha que maravilha. E aí não toma o Zolpidem lá. Como é que chama? Zolpidem, Zolpidem. Você sabe qual é a planta? Os benzodiazepínicos. Você sabe qual é a planta que a gente utiliza no desmame do Zolpidem? A valeriana officinalis. A valeriana é um chá também. Inclusive, eu estou tomando agora um chá de valeriana. A valeriana tem uma ação idêntica aos benzodiazepínicos, só que não tão intensa. O que acontece quando a pessoa vai fazer o desmame da medicação? Ela tem o famoso efeito rebote, porque o nosso organismo está acostumado com aquela quantidade de remédio, a hora que você vai tentar tirar, você tem um efeito de dificuldade muito grande. O que a gente faz? Vai diminuindo o remédio sempre de acordo com o médico, as pessoas não podem fazer isso sozinhas, e a gente vai introduzindo a valeriana e a melissa, Quando chega num ponto de equilíbrio, você pode usar também o mulungu. O mulungu é excelente para induzir o sono. Produtos que são muito interessantes para usar no sono. Eu vou te mostrar uma fórmula aqui para ir falando de cada um deles. O magnésio inositol. O inositol em si é a vitamina B8. A vitamina B8, ela faz um equilíbrio do cortisol. Então, quando uma pessoa está indo dormir e ela está muito pilhada, porque ela está preocupada com alguma coisa, sabe? Alguma coisa está fora do eixo, ela está com muito cortisol, ou quando vem da academia, muita gente faz atividade física à noite, o inositol ajuda a gente a baixar esse fluxo do cortisol, o que leva a gente ao sono. Segundo elemento interessante, o próprio magnésio em si. O magnésio, quando a gente vai olhar essa balança química de formação de hormônios do sono, nós temos um hormônio extremamente importante, que é chamado de GABA. E o GABA precisa de magnésio para converter. Então, magnésio é uma solução interessante. Por isso que a dosagem de magnésio geralmente se faz assim, de manhã cedo, depois do café, para aumentar o circuito de energia da pessoa, e lá no final do dia, a serotonina que você ligou durante o dia, que te manteve pilhado, lá no final do dia se converte, a serotonina vira melatonina. Assim como o glutamato vira GABA. E essa conversão exige muito magnésio. E existem 2 tipos de magnésio que são ótimos para isso. Magnésio treonato e o óxido de magnésio. Mas você deve tomar de noite ou de manhã? Você toma um de manhã e um de noite. Porque à noite ele vai... O mesmo megatreonato de manhã e de noite? Olha, o treonato ele tem mais uma função direcionada para o cérebro. A gente tem que entender o que a pessoa quer.
Por exemplo, aqui A pessoa eu quer tenho, dormir, aqui nessa composição que eu tenho mas não também dá o para ler, taurato. porque é um efeito espelho, entendeu? Sim. Tem o taurato, a taurina. O magnésio taurato, ele é específico para relaxamento muscular. Então, quando uma pessoa faz uma atividade física muito intensa, o magnésio taurato, ele vai ajudar a gente a fazer esse relaxamento. Por incrível que pareça, a taurina, que durante o dia melhora a energia, à noite induz ao sono. E o último que está aqui é uma substância chamada triptofano. O triptofano é um aminoácido, um dos aminoácidos mais abundantes para a formação de melatonina e para a formação de serotonina. Só que é importante as pessoas entenderem que não adianta a gente fazer suplementação de triptofano se a pessoa estiver com o intestino ruim. Se você tiver com gases, se você tiver estufado, não use o triptofano, porque daí as bactérias que estão lá vão usar o triptofano para formar uma outra substância química que é tóxica, que é a quinurenina. Leda, é exatamente a mesma coisa que acontece quando você faz suplementação de vitamina C sem estar com o teu intestino regulado. O nosso organismo processa 200 miligramas de vitamina C a cada 2 ou 4 horas. A gente encontra um monte de suplementos de vitamina C de 500 miligramas, de 1.000 miligramas, de 2.000 miligramas, e isso não pode ser feito dessa forma. Porque se você não usa a vitamina C, quem vai usar são as bactérias. Aí você desregula todo o intestino. Então, regula o intestino primeiro, faz a suplementação depois. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! A questão é regular o intestino, que é uma coisa difícil, né? É fundamental, mas é difícil, né? É difícil porque a gente exagera em bebida com muito açúcar hoje, a gente usa muita coisa com conservante, com corante, porque pensa assim, ó, nosso corpo tem 30 trilhões de células, 30 trilhões. O nosso intestino tem 130 trilhões de micro-organismos. Pensa que para cada gene humano, nós temos 9 genes que vivem na gente que não são humanos. Quando você usa um conservante, o que o conservante faz no produto lá na prateleira? Impede a formação de fungo, impede a proliferação de bactérias. Ninguém nunca se perguntou se esse negócio não vai fazer a mesma coisa no intestino? Resposta: faz a mesma coisa. As suas bactérias ficam lentas, você mata as suas bactérias e aí a gente cria um verdadeiro pandemônio. Você recebeu aí o professor Murilo Pereira, pelo que eu me lembro, Sim. Que é o especialista do Brasil hoje em modulação intestinal. Se você perguntar para ele, Murilo, qual é a pior coisa que existe no planeta para intestino? Ele vai responder para você: bebida açucarada. Ponto. Eu conversei já com ele, vou voltar a conversar, tem muito tempo que eu não converso com o professor Murilo. E ele é um sábio, né, nesse assunto, ele realmente é um formador de nutricionistas, de profissionais nutrólogos, profissionais de saúde, muito boa sugestão, gostei. Ele é fantástico. Me relembrou o professor Murilo. Ah, que delícia. Júlio, eu espero conseguir algum resultado, que espero que tenhamos orientado as pessoas, né, para terem uma vida melhor e para passar um carnaval melhor, para passar um verão, né, que esse verão também está exigindo muito da gente, né? Você está no sul, você está em que parte do sul? Estou em Curitiba. Então hoje está gelado em Curitiba, está bem frio, né? Estou vendo você blusa. Detalhado. Mas aqui sim, tá frio para hoje. cima tá brabo. Aqui hoje, São Paulo até que está bem comportado, 20 graus, 18 graus, 19 graus. Tá? Mas o Rio de Janeiro, eu estive lá no começo do mês, meio do mês, estava desesperador, assim, quase 50 graus. Você não consegue se entender, né? Então, tomar um chá
nem pensar, sabe assim? A não sei se for muito gelado. Verdade. Ai, tá bom. Então vamos nos cuidar. Magnésio pode ser tomado de manhã e de noite. O desmame dos remédios para dormir com valeriana e com Isso. melissa e depois mulungu, Isso. né? E não tomar energéticos. Ou evitar Tanto quanto o mais possível possível. evitá-los. Eu tenho um lema de vida, Leda, que diz assim, ó, eu aplico isso aos meus pacientes, aos meus alunos. O lema diz: jamais permita que o teu desejo do agora destrua uma parcela do seu futuro, porque senão um dia você vai passar o seu futuro tentando corrigir coisas que você fez errado do seu passado. Tá certo. É uma boa filosofia. Faz muito sentido. Muito obrigada pela conversa, pelas informações, pela paciência. Adorei. Obrigada. Adorei como sempre, inclusive. Obrigado. Me chame sempre que eu venha com todo prazer. Que bom. Muito obrigada. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.